acontece a candidíase aí no seu corpo? Tá, já falei aqui para vocês que não é ali na região íntima que começa a candidíase. Então, onde que começa, então, Roberta, esta danada desta candidíase? Gente, a candidíase vai acontecer aí no seu corpo por uma disbiose, um desequilíbrio que vai começar lá no seu intestino, um desequilíbrio que vai acontecer entre as bactérias boas e ruins e fungos. Gente, a nossa, né, microbiota, a antiga flora, a gente conhecia antigamente como flora, né? Flora intestinal, flora vaginal, flora oral, né? É o conjunto de bactérias boas, bactérias não tão boas assim, fungos, vírus, protozoários, micro-organismos em geral que moram na gente. Não são as nossas próprias células, mas fazem parte da gente, estão morando na gente, colonizando a gente ali e ajuda com várias funções, ajuda na nossa imunidade, ajudam a digerir algumas substâncias, ajudam a produzir coisas importantes, tá? As bactérias boas do nosso intestino ajudam a produzir várias vitaminas. Algumas elas não produzem, mas elas ajudam a ativar. Então, tem muita coisa. Elas produzem anticorpos, produzem neurotransmissores, hormônios. Então, tem muita coisa do nosso corpo que precisa dessa ajudinha das bactérias boas. Porém, com várias coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? As toxinas que estão presentes aí no ambiente, que vão entrando em contato com a gente, questões que estão ali relacionadas à nossa alimentação, alguns remédios que a gente toma, né? Várias coisas que vão acontecendo, excesso de estresse, excesso de várias coisas ruins, essas bactérias, elas vão se desequilibrando, elas vão morrendo. Então, essas bactérias boas que estão ali no intestino, elas vão perdendo espaço, elas vão morrendo e vai acontecendo esse desequilíbrio. Quando acontece esse desequilíbrio, as bactérias boas vão diminuindo, o que começa a crescer mais? Bactérias ruins e fungos. E o que é a candidíase? A candidíase, ela é o supercrescimento de fungos aí no seu corpo, em especial do fungos do gênero Cândida. Então, com essa desbiose, esse desequilíbrio, pode acontecer o supercrescimento de fungos em geral, porque moram fungos na gente. Fungos fazem parte do nosso corpo também, dessa microbiota, mas esses fungos ficam numa quantidade pequenininha, que não causam problema nenhum para a gente. Muito pelo contrário, estão ali, às vezes até ajudam a nossa própria imunidade, né, a ser um pouco mais estimulada, tá? Mas quando acontece esse desequilíbrio, eles conseguem crescer muito mais, porque essas bactérias boas que estão ali ajudando a controlar o crescimento desses outros organismos que não podem crescer muito, elas morreram, estão mais fracas, não estão funcionando tão bem, então o fungo consegue crescer mais. E quando esse fungo cândida cresce muito, o que vai acontecer? Ele vai trazer problema. Não somente pela presença do fungo em si, ali no intestino, mas todas as toxinas, as substâncias que ele produz, que conseguem se espalhar por todo o corpo. Então, quando o fungo se espalha pelo corpo, vai causar problemas em todo o corpo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Desses outros sintomas, desses outros problemas que o fungo cândida pode provocar no nosso corpo, mas prometo, eu vou trazer isso em outra live, só para essa não ficar muito longa, tá? E isso vai se espalhando pelo corpo. Essas toxinas entram na nossa corrente sanguínea, vão para várias partes do organismo. O próprio fungo consegue também se deslocar, se translocar, né, que a gente fala, dentro do corpo e ir para outros lugares, tá? E vai também provocar sintomas vaginais. O próprio fungo também tem um pouquinho ali na região íntima, na região vaginal, mas sempre sob controle, às vezes nem tem também, e ele consegue chegar ali por algum mecanismo, né, que nem sempre é aquele velho que a gente fala, é porque foi contaminação na hora do banho, na hora de se limpar, que veio das fezes e entrou em contato com o canal vaginal. Nem sempre é assim também não, tá, gente? Por dentro do próprio corpo ele consegue passar também, tá? Então, quando tem que acontecer esse desequilíbrio primeiro no intestino. Então, se você está com candidíase ali, com aqueles sintomas vaginais, com corrimento, com a coceira, com a ardência, você está, sim, com uma baita de uma desbiose intestinal. Você tá. Por quê? Primeiro, né, entre aspas, assim, o criatório, ali, o criador dos fungos está ali no intestino.
E quando você entende isso, você entende que, beleza, então, se a origem está ali no intestino, é dali que está saindo fungo para tudo quanto é lado do meu corpo, ou sintomas, às vezes não é o próprio fungo, mas as toxinas que vão se espalhando aí, causando sintomas no corpo inteiro. Se é dali que está saindo, vai adiantar eu tratar o canal vaginal? Vai adiantar eu passar uma pomada, usar um óvulo? Ah, Roberta, mas eu tomo um antifúngico oral, um comprimido, fluconazol, não vai fazer efeito no corpo inteiro, não? Ele até se espalha por todo o seu sangue, pelo corpo inteiro. Mas e quem disse que simplesmente matar um pouco, né, a mais desse excesso de fungo vai acabar com a candidíase?